Olá para você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café Solitário Podcast. Eu sou o Rezin e eu estou aqui hoje com a minha cadela que está dilacerando um osso agora. Então, provavelmente, está havendo alguns estalos, alguns barulhos aí. É porque ela está destruindo um osso nesse exato momento. E eu não quero tirar dela agora, né? Então deixa ela aí se divertindo. Eu estou aqui com o meu café. Eu já me apresentei? Já me apresentei, eu acho, né? Bom, eu de qualquer jeito eu sou o Rezin. Eu estou aqui com o meu café agora porque sim, acabou a quaresma que eu estava praticando nestes 40 dias que se passaram em que eu estava sofrendo, sofrendo por não tomar café e... Aquele ponto, né? Sofrendo até aquele ponto. Por quê? Porque foram umas 2 semanas. 2 semanas, eu acho. Quase 2 semanas, praticamente. Em que eu estava lutando ainda com aquela vontade de tomar café e aquele hábito. Era muito mais o hábito, né? Do que simplesmente a vontade. A vontade foi mais nos primeiros 5 dias. 5, 6 dias aí que realmente eu tava com abstinência, dores de cabeça, estava irritado, eu tava sonolento e aí passou-se esse momento e foi muito mais a questão do hábito, porque só que depois foi bem fácil na real. Eu ainda tinha aquele desejo de tomar uma xícara de café, todo aquele negócio, só que estava mais fácil de evitar esses pensamentos e não pegar uma xícara e ficar olhando para ela vazia, que nem eu fazia às vezes. eu fazia isso às vezes quando eu estava nos primeiros dias ali de quaresma. Eu tava ali eu às vezes pegava uma xícara e aí eu ficava encarando ela por alguns segundos, imaginando um café ali, ficando assim pensando, caralho, seria tão bom tomar um café agora, seria maravilhoso tomar um café agora, só que eu não posso. E aí eu fiquei o começo dos dias assim. Então foi bem fácil depois que passou a primeira semana e mais alguns dias aí, né, após a primeira semana, foi bem mais fácil. Não tive mais essa necessidade de evitar o pensamento do café, porque chega num momento, quando você tá tirando o hábito do seu corpo, né, você tem aquele momento, aquela clássica frase, né, que diz que a mudança de hábito demora pelo menos 21 dias, né? Vamos dizer assim. E aí, quando você está no início desse processo de retirar um hábito, mesmo que tenha sido por um breve momento, que a ideia era voltar a tomar café, né? Mas quando você está tirando o hábito do seu corpo, no início você fica lutando contra. Você fica lutando contra e o seu cérebro fica achando meios e desculpas para você voltar àquilo. Nem quando eu estava no início pensando, cara, eu nunca fiz isso, por que eu vou fazer isso agora? Talvez não seja o momento de fazer isso agora, sei lá. E aí eu ficava inventando algumas desculpas para voltar a tomar café. Só que a sua resiliência e força mental tem que ser maior do que isso, tem que ser maior do que esses desejos. Então, é um treino de você... É uma forma de você treinar a sua capacidade de controlar os seus impulsos, né? Seus impulsos, os seus desejos, você não ser domado por desejos. Como eu bebia café todos os dias e muito café, isso era um treinamento perfeito para mim. Isso é um treinamento perfeito para mim, que demonstra para mim que se eu conseguir ficar sem essa coisa que é muito importante e que me estimula a fazer as coisas também, né? O café te desperta de certa maneira. Como eu estou treinando para ficar sem sem perder o controle disso, agora eu estou mais controlado.
você ganha, como é que diz? Não é um incentivo, mas você ganha um incentivo mental, basicamente. Você fica mais confiante de que você pode controlar muito mais coisa do que isso. Então, se aí você controla uma coisa que você faz muito e gosta muito, você começa a enxergar as outras coisas que não são tão importantes, mas que você faz bastante, e você começa a querer pensar assim, olha, e se eu fizer isso menos? Tipo, sei lá, eu gosto muito de mexer no Twitter, por exemplo. Aí eu vou lá nas redes sociais, né? Vou colocar o Twitter porque eu acho que é um dos lugares mais fáceis de você perder um monte de tempo sem nem perceber. É mais fácil do que o Instagram, por incrível que pareça. Ah, então você gosta muito de Twitter. E aí você fez um experimento que você não vive sem praticamente, você faz todos os dias você vai lá e faz uma coisa, e aí e é muito importante para você, você gosta muito daquilo, é uma coisa que você não vivia sem, e quando você ficou sem, você ficou com abstinência, e passou por todo esse processo, aí você começou a controlar melhor o que você fazia dessa situação que você fazia. Não consigo pensar nada agora, então por isso que eu estou sendo bem vago assim. E aí, quando você passa esse momento, você olha para as outras coisas que não são tão importantes para você. Não são tão importantes. Uma rede social não é importante, não é muito importante. A não ser que você trabalhe com ela criando alguma coisa assim, você não tem necessidade de ficar horas naquilo ali, certo? Certo. Então, você está ali, imagina que você gosta muito de Twitter. Depois de passar por um processo de desintoxicação de alguma coisa muito importante para você, você olha pro seu Twitter e fala assim, e se eu passo muito tempo nessa porcaria aqui. Então, eu consegui ficar mais de um mês sem uma coisa muito importante para mim, sem uma coisa que me dava prazer. Então, eu vou fazer o quê? Eu acho que eu vou diminuir um pouco o uso de Twitter. E aí você vê que você é capaz de fazer isso, porque às vezes a gente tem essa disfunção, se é que dá para chamar assim, de pensamento, de que se você não consegue ficar sem a rede social, você não consegue, por mais que você tente, não. Você consegue, você consegue. Você consegue. Você só tem que ter incentivos para acreditar que você consegue. E um dos maiores incentivos que você consegue deixar alguma coisa não controlar você, alguma coisa que você consegue controlar melhor o seu impulso de acessar uma rede social ou fazer sei lá, qualquer coisa, cara, que não seja tão importante assim, que em grande quantidade esteja te destruindo, um incentivo maior é você tirar aquilo que é extremamente importante e muito difícil de largar para você. E também tem que ser uma coisa prazerosa, né? Também não pode ser qualquer coisa que seja extremamente difícil e importante, mas que você sofre por estar. Não consigo pensar em nada agora, sei lá. Mas eu não sei se dá pra entender isso que eu tô dizendo, mas é tipo. É assim, você dominou os seus impulsos daquilo que te dá mais prazer, que você fica feliz e você faz isso todos os dias, mais de uma vez. Você dominou esse impulso. Agora você está mais controlado com aquilo ali. Você não está mais dependente, basicamente, daquilo ali. Você não se tornou mais dependente. Você está livre. Inconscientemente, você vai começar a ver as coisas que não são tão importantes assim serem mais fáceis de serem mudadas e controladas. É muito mais fácil. É muito mais fácil. E é mais fácil ainda se você tem a capacidade mental de... Não estou falando de inteligência também, mas se você tem capacidade mental de dizer não para as coisas, para a maioria dos desejos que você tem. Se você não consegue... Se você passa por um McDonald's, você não consegue não comprar um McDonald's ou uma casquinha lá, se você não consegue não gastar dinheiro lá, cara, você tem um problema e você tem que aprender a controlar isso também. Então, você controlando esses pequenos desejos,
né? Essas pequenas coisas. Você está indo, você está passando por uma rua que tem muito comércio, tem, sei lá, diversos tipos de coisas de comércio, você gosta de determinadas coisas, mas você não pode comprar agora. Você controla isso, para você não fazer merda, não se endividar. E tem gente que não consegue, mas se você consegue fazer isso, você já tem um certo controle das coisas. Então, você tirar essas coisas muito boas e muito importantes que fazem bem para você, que te dão prazer e você faz diariamente, é meio que o teste final que o seu cérebro precisa para ele entender subconscientemente, inconscientemente, não sei qual é o termo certo, mas é o suficiente para ele entender que ele consegue dominar os outros desejos também. Porque os outros desejos não são tão importantes para ele quanto esse. Entenderam? Tipo, cara, eu não sei se eu faço, se estou me fazendo entender. Para mim parece estar muito confusa a minha explicação, mas é basicamente isso. É basicamente isso. Às vezes a gente só precisa de um motivo, um exemplo muito grandioso. Às vezes a gente precisa de um exemplo muito grandioso para entender que as coisas do que a gente é capaz. Isso realmente às vezes depende disso. Então, sei lá. Eu não sei para onde eu vou com esse pensamento. Eu não sei se eu consegui entender e se eu conseguir explicar o que eu quero e provavelmente se eu for continuar explicando eu vou confundir mais. Mas agora eu estou bebendo um café, finalmente, aleluia. Amém, que alegria, cara, que alegria. Já faz 5 dias que a quaresma terminou para mim. E eu estou 5 dias mais regrado com o consumo de café. Isso é uma puta de uma evolução para mim, cara. Isso mostra para mim que sim, cara, eu consigo mudar as coisas que eu quiser, cara. O hábito que eu quiser retirar, o hábito ruim que eu quiser retirar da minha vida, eu consigo retirar. Porque o que eu achava impossível de retirar, eu consegui. Então, foi por um breve momento? Foi por um breve momento. Mas como eu falei, chegou na terceira semana, cara, o pensamento sobre café desapareceu. Desapareceu da minha cabeça. Eu já não estava mais pensando sobre café, eu não estava mais pensando em, cara, preciso tomar um café agora. Seria tão bom um café agora. Não estava mais pensando nessas coisas, cara. Não tava mais... Eu nem cogitava na minha cabeça mais, cara. Chegava uma pessoa assim, vou pegar um café, quer um... não posso. E era isso. Eu não ficava pensando, puta, eu queria tanto café, mas eu não posso tomar um café. Não tava assim. Eu estava simplesmente, não posso. Mas valeu. E é isso. E segui a vida. Entendeu? Foi fácil, foi muito mais fácil do que eu imaginei. A primeira semana foi uma merda. Eu tava na merda, sonolento. Eu acho que eu falei isso, mas eu descobri, inclusive, que o meu consumo de café desenfreado estava me deixando alerta toda hora, né? Basicamente, que quando eu parei de beber café na primeira semana, cara, eu tava morrendo de sono, cara. Morrendo de sono. Em todos os lugares. Eu tava trabalhando morrendo de sono. Eu tava estudando morrendo de sono. O que eu fosse fazer, eu estava morrendo de sono, cara. Era absurdo o negócio, cara. E isso me fez pensar, né? Eu estava eu estava ligado no 220 a todo momento. Porque quando o momento que eu cortei esse negócio, eu virei um zumbi na primeira semana. Virei um zumbi. E foi foda. Foi foda, cara. Eu nunca dormia em ônibus, cara. Nunca dormia em ônibus. E nesse período, foi o período que mais me deu sono de dormir. Mais me deu sono. Eu quase dormia várias vezes, mas eu tentava ficar acordado mesmo, porque a viagem não é muito longa no ônibus pro trabalho. Então, se eu dormisse, provavelmente eu não ia acordar a tempo na parada, né? Pra descer na parada certa. Então, sabe? Foi. Cara, é estranho, mas foi divertido.
Foi divertido. Foi divertido passar por essa experiência. Achei divertida e revigorante. E me fez pensar. ah, Me fez pensar mais ainda que eu sou capaz de mudar qualquer hábito. Aqueles que parecem impossíveis, eu consigo mudar. Porque a minha preocupação era a seguinte. ah, de acordo com algumas pesquisas, alguns estudos que eu fiz na base na área da neurociência, é, de acordo com algumas pesquisas, eles diziam que é muito mais fácil você não retirar um hábito, mas sim substituir ele por outro. E tá, beleza. Mas eu não queria trocar esse hábito por outro. Porque aí não, de que ia adiantar? De que iria adiantar essa experiência? De que forma iria servir os 40 dias sem café se eu fosse trocar esse café por algum outro hábito que eu iria ficar todos os dias fazendo também? Não fazia o menor sentido na minha cabeça. Então eu não queria fazer isso. E no começo, cara, no começo, eu voltei a fazer algumas coisas que eu não fazia. E eu não queria que. E eu percebi que eu estava fazendo aquilo meio que para trocar o hábito. Inconscientemente. Você vai para substituir. E eu não queria. Então foi nos primeiros dias, primeira semana mesmo, eu percebi isso. E aí foi quando eu também parei de procurar aquelas atividades, aquelas coisas. E aí eu fiquei, cara, não posso cair nessa armadilha de trocar um hábito que não é ruim. O hábito não é ruim. A parte ruim do hábito era eu beber café até a noite, deixando o meu sono extremamente leve e acordando por qualquer coisa, literalmente. Então, a parte ruim do meu hábito. Esse era o momento ruim do hábito. Mas ele não é um hábito ruim. Beber café não é um hábito ruim. Mas o excesso estava me fudendo. E então, o que acontece? Eu não queria trocar esse hábito, que não é necessariamente ruim, por um hábito diferente. Porque poderia ser um hábito ruim também, mas poderia não ser. Aí eu estava pensando, eu estava cogitando voltar com algumas coisas que, cara, não são boas, mas isso passou na minha cabeça. E o negócio é difícil, mas a resiliência e a força mental que você tem que entender, você tem que incorporar na sua mente, espírito mesmo e corpo, que você tem que ser forte, você tem que suportar aquele sofrimento breve para provar para você mesmo que você pode, cara, tirar alguma coisa ruim e simplesmente tirar e não trocar por outro, não substituir por outro. Sabe? Eu podia trocar o meu hábito de tomar café por beber cerveja todo dia. Eu gosto de cerveja. Sabe? Eu podia fazer isso. E nos primeiros dias eu estava fazendo também. E eu não queria fazer isso. Sabe? Então eu peguei e todo dia, primeira semana eu tava praticamente todo dia que eu saía do trabalho, eu comprava uma lata de cerveja. Aí eu percebi, até o momento que eu percebi que eu estava substituindo o meu hábito do café por beber cerveja. E aí eu tirei ele, cortei de novo. E aí fui bebendo uma cerveja que outra, né? Eu bebi muito pouca cerveja. Bebi muito pouca. Depois que eu notei isso, acho que foram uns 3 ou 4 latões de cerveja durante o resto do experimento, do propósito. Eu não sei como é que eu chamo isso. Não sei como é que se dá pra chamar isso.
Mas é isso, né? Tipo, uma clareza mental que eu tive. Foi um momento de clareza que eu tive de perceber o que eu estava fazendo e parar com isso a tempo. Porque eu poderia não perceber. Entendeu? Eu poderia não perceber que eu estava fazendo isso e iria cagar totalmente, não ia ter sentido nenhum o que eu estava fazendo. Então, sim, isso é muito importante. É muito importante você ter essa clareza e essa força de vontade de não querer falhar. Mas assim, foram 40 dias que depois que terminaram eu achei interessante, divertido até. Porque assim, você vai ficar 40 dias provando a si mesmo que você consegue fazer isso, provando a si mesmo que você não vai se render aos desejos simples, mundanos, carnais do mundo aí, entendeu? Não vai se render. E isso é um combustível, cara. Você fica mais confiante quando você consegue vencer alguma coisa assim. E é como eu falei, né? É muito mais fácil você trocar de hábito, mas eu não queria isso. Não faz sentido. Não faz sentido você fazer isso e trocar o hábito simplesmente. Então eu queria acabar, eu queria ficar sem nenhum. Não queria trocar. E eu consegui, e é isso aí. Que mais? Cara, começou a esfriar agora aqui. Começou a esfriar na minha cidade. Ah, Era um calor infernal, agora está fresquinho, só que agora tá chovendo. Tá chovendo. Então, eu não sei se é ruim, não sei se é bom, eu não. Tipo, pra falar a verdade, eu não me importo muito. Eu me importo mais, na verdade, se chover enquanto eu estou em deslocamento. Enquanto eu estou em casa, ou enquanto eu estou no trabalho, não faz muita diferença pra mim. Mas chover enquanto eu estou no deslocamento, aí sim é um problema. E, cara, começou a apertar um temporal agora. E daqui a pouco eu tenho que sair pro trabalho. A minha gripe finalmente, ela está deixando o meu corpo quase que 100%. Eu estou sentindo que eu estou 95% curado da gripe. Foi bem rápido, na verdade. Ahn, Fiquei bem mal mesmo, bem mal nos primeiros 2 dias. Depois eu fiquei normal. Já não estava mais com o nariz tão entupido, já não estava mais com dificuldade de respirar, não tinha mais isso. E talvez pelo meu histórico de atleta, né? Não sei. Às vezes dou uma fungada aí, mas é estágio final, basicamente. Eu estou sem dores, estou sem cansaço, eu estou normal, estou feliz de novo. E, e isso, e isso é uma coisa que eu penso. Agora começou a esfriar, começou a chover, começou a vir chuva. O perigo de ficar gripado é maior ou ele é só uma ilusão? Porque até onde eu sei, a gripe não está no frio, né? Até onde eu sei, a gripe não está no frio. Até onde eu sei, ela é o vírus que está no ar e que, estando quente ou frio, se você se contaminar com esse vírus e seus anticorpos não conseguirem combater, você vai ficar gripado. Mas o que eu sei também é que essas situações como o frio e a... Não necessariamente o frio, mas a chuva gelada, com a roupa molhada, gelada, os pés constantemente encharcados, você nunca está seco de verdade. Todo esse negócio e o corpo extremamente exposto a baixa temperatura e coisas assim, ele meio que facilita o trabalho do vírus. No caso, ele
enfraquece o seu sistema de defesa. É isso? Eu não sei. Deixa eu beber meu café, porque eu posso finalmente beber meu café. Sim, o café solitário está de novo com café. Que alegria, cara, que alegria. Pois é. Então, faz algum sentido? É assim? Ou eu posso estar também sendo completamente ignorante falando besteira aqui, mas até onde eu vi, até onde eu pesquisei e estudei, não dá pra dizer que eu estudei, né? Porque não foi muito a fundo e não estava estudando a doença, eu estava só vendo por que isso acontece. Mas era bem por cima mesmo, bem por cima. Não sei os meandros das situações. Então, eu posso estar falando um grande absurdo? Não sei. Mas na minha cabeça é assim que funciona. E sei lá, eu estou feliz com isso. Eu estou feliz com isso. Eu vou. Tem um negócio que eu anotei pra falar porque tá me deixando muito puto. Eu tenho aqui o meu computador, ele já é velhinho, ele já é antigo, ele já é um velho de batalha, né? Ele tá sofrendo bastante. Os programas de edições com ele, dependendo do programa e dependendo do arquivo, né? Obviamente, ele sofre muito, mas muito. Ele tá engasgando demais, ele tá num sofrimento. Ele é notebook, na verdade, né? Então ele esquenta pra caralho. A ventoinha tem que fazer uns trabalhos muito bizarros. E vai tudo isso daí. Tá sofrendo, cara. Ele tá cansado. Ele está cansado, chefe. E eu vejo, eu tô tentando. Eu não sei, eu não fui muito a fundo. Não, eu tô com certa preguiça, na verdade, de consertar esse problema, que é o quê? Eu não quero usar o, o After Effects, né? Eu não quero usar o After Effects, nem o Premiere, o Adobe. Não quero usar. Eu quero usar o DaVinci Resolve. O DaVinci Resolve, que além de ser gratuito e tudo mais, né? Ele é um dos mais completos, se não o mais completo programa de edição. E é uma coisa que eu quero usar. Eu não consigo usar, porque esse computador. Antigamente tinha outro computador, só que eu morava na casa dos meus pais ainda, e o computador não era tão bom. Não rodava porra nenhuma, não rodava nem nada, nenhum programa de edição. Se pá, nem o CapCut rodaria. Então, não tinha como trabalhar com a edição naquilo ali. Só que esse computador que eu tenho agora, ele quebra um galho gigantesco, porque eu consigo rodar o programa de edição. Mas aquela coisa, se ele for um programa, um arquivo muito extenso, e muito extenso tem que ser acima de 20 minutos, já fode toda a minha vida. Já fode tudo. Porque aí ele demora para responder, ele fica naquela barra de não estar respondendo ou está carregando e fica ali um bom tempinho carregando, dependendo do que você vai fazer. Você pode tentar fazer um corte, ele vai demorar para fazer o corte. Então... É complicado lidar com ele, mas ele quebra um galho. Ele quebra um galho. E o foda é que eu não consigo tunar ele, né? Eu não consigo mudar ele. Porque tudo que tá aqui tá acoplado. É dele. Eu não consigo retirar. Eu não consigo nem tirar a memória do HD. Eu não consigo. Eu não consigo trocar o HD dele por um HD maior. O HD dele é de 500? Se eu não me engano, são 500 GB. Eu não consigo mudar. Não consigo. O que eu queria fazer era... Eu queria comprar um e colocar o de 2 tera, né? Ou 1 tera pelo menos. Mas eu não consigo. Se eu comprar, eu só gasto dinheiro, porque eu não vou usar. Ele não é uma coisa retirável desse notebook. Ele é preso ali, eu não consigo tirar. Então é foda, né? Tem esse problema. E aí o que acontece?
Eu não sei se é questão só do meu notebook ou se é do DaVinci em si, do programa, mas apesar de que eu baixo diretamente da Blackmagic, então não faz sentido ele ter esse tipo de problema. E sem falar de que teria que ter atualização, e provavelmente se tivesse um problema desses teria atualização, mas eu acho que é um problema do notebook, porque ele dá uma mensagem quando eu termino a instalação. Terminou a instalação, deu tudo certo, ficou tudo tranquilo. Aí, finalmente eu vou poder usar o DaVinci Resolve. Aí eu vou lá e executo o programa. Vou executar o programa e aparece uma mensagem. Uma mensagem com um xizinho da negação ali, xizinho vermelho. E dizendo que está faltando uma ponta, não sei do que lá, e aí usam uns nomes, tem uns nomes muito técnicos de arquivos, né, de programação, se eu não estiver enganado. E eu não sei o que porra é essa, não sei. Eu posso ir lá, ele diz que está faltando, aí eu posso ir lá, eu posso pesquisar sobre isso, e ver o que está faltando e ver como resolver. Eu posso, mas primeiro, que eu não tenho muito tempo para isso, eu tenho que fazer muita coisa. E segundo também porque eu tenho preguiça. Nessa questão eu tenho muita preguiça e... Cara, é que se não fosse o fato dele... Talvez, tá? Se não fosse o fato do meu computador ele rodar programa de edição mais simples, um pouco mais simples, porque o DaVinci Resolve tem um aparato complexo e completo pra caralho. Mas se eu não fosse, por exemplo, capaz de rodar o CapCut, por exemplo, se não fosse capaz disso, nem disso, aí eu estaria com gana e vontade de resolver esse problema. Mas como ele consegue, tem a capacidade de rodar programas mais básicos, eu não tenho essa vontade de arrumar, essa vontade tão grande assim de ir atrás e resolver esse problema. Eu não tenho. É inconsciente também, isso é coisa do cérebro também. A gente. Porque. Por exemplo, sabe aquela história que eles falam, todo mundo, todo mundo é um vagabundo que não gosta de sair de casa e não vê sentido na vida e não tem vontade de trabalhar nas coisas e fazer as coisas e ganhar o dinheiro enquanto estiver sendo sustentado e morando com os pais ou sendo sustentado por qualquer pessoa? Sabe essa coisa? Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi as pessoas que elas são sustentadas, elas não têm a necessidade de ter que sair e batalhar todos os dias para trazer o dinheiro para viver. Se elas trabalharem ou não importa, elas não vão morrer de fome. Elas estão ali, elas têm amparo, elas têm alguém ali segurando as pontas, sabe? Geralmente é os pais, né? Geralmente os pais, principalmente de homens, né? Que não tem essa chance de ficar 40 anos estudando e não dar em nada. Não, o homem tem que estudar e trabalhar também. Ele tem ali a família para ajudar e tá ali ajudando. Então, se ele não trabalha e ele pode estar tentando, ele pode estar procurando, mas ele não está com tanta vontade, não está procurando tanto e nem tentando tanto quanto ele iria tentar se ele estivesse em riscos de ficar no olho da rua. Sabe? Eu não sei se vocês estão entendendo, não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas é tipo assim, se essa pessoa que está sendo sustentada e está mandando currículo, está desempregada, está mandando currículo, está desenvolvendo alguma habilidade assim, tudo mais, ele perde as pessoas que estão sustentando ele, ou as pessoas que estão sustentando ele não querem mais sustentar ele e expulsam ele de casa, sei lá, qualquer situação assim, essa pessoa vai ser obrigada a dar 100% dela para ela não morrer de fome ou não morar na rua. E é então que ela começa a ir de verdade, é então que ela começa a trabalhar de verdade, é então que ela começa a ter a gana de fazer as coisas, entendeu? Porque vai faltar, se não fizer isso num determinado X de tempo, né?
tempo X, sei lá, essa frase ficou, parece um primata falando, mas se essa pessoa não conseguir realizar não resolver esse problema que é preciso de dinheiro, preciso arrumar dinheiro, ela vai se fuder, ela vai morrer de fome ou ela vai morar na rua. E as duas coisas são ruins, né? Então, ela começa a ir atrás de verdade. Ela podia estar indo, antes ela podia estar buscando, só que ela não estava com tanta vontade, não estava indo a 100% para dar certo de verdade, porque ela tinha um amparo. Agora que ela não tem nada, se ela não for de verdade, ela morre. Então, é uma coisa que está na nossa cabeça também, está na nossa cabeça, de que enquanto você não estiver com a pele em risco para realizar as coisas, você vai realizar, você pode ser que você vá realizar com vontade, pode ser, mas é muito provável que você não vá. É muito provável que você não vá. E isso se enquadra aqui nessa questão. Em diversas situações e formas da vida, isso acontece. E isso se enquadra aqui, nessa situação do meu notebook. No sentido de, se eu não tivesse esse amparo de ele ser capaz de rodar programas mais leves, mais simples, se ele não tivesse esse amparo, eu estaria provavelmente muito mais empenhado em resolver esse problema. Sabe? Eu estaria muito mais empenhado em resolver esse problema. Ou eu iria comprar um notebook que não tivesse esse problema. Entendeu? Eu estaria mais empenhado nessa situação, de resolver o problema, seja eu indo descobrir o que está acontecendo nesse notebook que não aceita a execução do DaVinci, ou eu iria comprar um notebook novo, que seja capaz. Aí eu estaria resolvendo esse problema. Eu estaria com vontade de resolver. Então, tudo são incentivos, né? Incentivos. Você não morar na rua, não passar de fome, quer dizer, você ter a possibilidade de morar na rua e passar fome, faz você fazer é foda, né? Faz você ter na sua cabeça que você não pode deixar isso acontecer e que é muito provável que vai acontecer. Então você age, você começa a agir. É muito louco como a cabeça funciona, mas é assim. Pelo menos no alto da minha ignorância aqui, é o que eu vejo. É a situação que eu consigo vislumbrar, tentando me retirar da situação, sabe? Tentando olhar de fora do furacão. É o que eu consigo enxergar. Não sei, aí vocês me dizem aí, podem me dizer se é isso, se faz sentido. É porque até às vezes um olhar de fora mesmo, completamente de fora, consiga descobrir de fato qual é o problema, o que está acontecendo. Mas eu não vou saber dizer qual é a mensagem que aparece agora, mas que aparece quando eu executo o programa, porque eu vou ter que reinstalar ele de novo. Eu tô tentando, às vezes, já. Eu tento instalar o programa, aí ele dá esse problema, aí eu pesquiso sobre ele brevemente, aí dá uma preguiça do caralho, e aí eu saio da pesquisa, desinstalo o programa e penso, vou tentar mais tarde. Aí eu vou lá e faço o mesmo processo. Instalo o programa, dá errado, vou atrás, dá preguiça, desinstalo, e assim vai o ciclo infinito. Então... É foda. Eu tô procrastinando resolver esse problema justamente porque não tem uma coisa que diga que é caso de vida ou morte, entendeu? Não é uma coisa que, se eu ficar sem, eu vou realmente ficar sem. Como eu disse, tem outros programas ali. Então sei lá, um pensamento estranho. E, cara, eu acho que é isso. Sei lá. Não tem mais pra onde ir. Eu acho que eu já falei desse DaVinci. Até porque, assim, eu fico olhando o que você consegue fazer
com esse programa e eu fico pensando, cara, eu preciso usar esse programa, porque ele é absurdamente complexo e completo, ele é completo pra caralho, mas, né, é foda, ele é pesadinho, ele não é um programa que qualquer computador aí vai conseguir rodar, aparentemente, porque o meu não tá conseguindo. E eu já atualizei o computador, eu já formatei ele, já fiz muita coisa para eu tentar de novo usar o DaVinci e eu não consigo usar ainda assim. Então eu estou frustrado com a situação. Eu estou falando isso em voz alta e refletindo sobre a situação de eu estar nesse ciclo sem fim de não resolver o problema porque eu estou com preguiça. Eu estou me sentindo mais patético ainda. Eu estou me sentindo mais patético porque eu não estou resolvendo o problema. E eu estou vendo o problema e eu não estou indo atrás de resolver ele. Eu estou me sentindo patético. Falando em voz alta, parece ridículo. E é, de fato, ridículo. Mas, né, é isso aí. É isso aí. Que eu ia falar também, finalizar aqui essa conversa com esse assunto aqui, pra fechar. Porque, sei lá, porque eu quero falar. eu tenho um evento agora, dia 9, que vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Eu vou ir lá, eu vou estar de folga, ainda bem. E dia 9, agora hoje é dia 7, vai ser na quinta-feira. Eu vou estar de folga, então vai casar certinho com o evento. Eu vou no Chopp Sem Imposto. É, isso aí, Chopp Sem Imposto. Vai ser bom pra caralho. Vai ser bom pra caralho. Impostos sem impostos, né? Shops no evento lá vão estar com 50% de desconto, bancado pela organização lá do evento, né? Então vai ser muito legal, ele vai estar mais barato, vai estar de boa. Nossa, é perto de casa, não é longe. Cara, foda pra caralho. Eu vou lá, vamos ver. Faz pelo menos uns 3 anos que eu quero ir nesse evento e eu nunca consegui ir. Agora vai dar certo. E vai ser bem legal. Eu vou beber chopp pra caralho, provavelmente. Eu não vou poder ficar muito tempo também, porque tem outro compromisso. Um compromisso muito importante. Mas vou ficar lá, o quê? Vai ser das 7h30 até umas 11 horas. Eu vou ficar lá até umas 8h30, sabe? 8h30, né? Pô, tem que ficar pelo menos 1 hora naquilo. Tem que curtir de verdade. E aí, é uma coisa que eu já estava querendo ir há muito tempo, mas eu não conseguia. E é a primeira oportunidade que surge. E, cara, eu acho que vai ser bem legal. Até porque o pessoal lá vai conversar bastante, vai trocar uma ideia, vai ter aquele networking, né? Usar palavras bonitas aqui, chiques, networking, já que dá para combinar. A gente consegue combinar, talvez, dá pra talvez conhecer alguém lá e realizar alguma coisa, entendeu? Fazer alguma coisa a mais. Eu tenho projetos e eu tenho coisas e alguns pensamentos e vontades de realizar algumas coisas que sozinho eu não consigo. Eu preciso de outras pessoas. E talvez lá eu consiga esses contatos, consiga essa galera para me ajudar a realizar isso, além de, talvez também, quem sabe, amizades, sei lá. Mas é basicamente isso, cara. Eu tô agora muito pilhado em ir nesse grande evento, nesse acontecimento, e vai ser bem legal. Eu acho que eu fiz a inscrição faz quase um mês, eu acho. Eu não me lembro quando que abriu a inscrição. É de graça também, aparecer lá. Se você se inscreveu antes, é de graça. Se não, lá na porta do evento lá, vai ser R$10 a entrada. Só R$10. Porra, barato pra caralho.
Então quando tu quer uma entrada de um show ou de uma daquelas baladinhas fechadas, sei lá. Mas R$ 10 ali, tranquilinha, tranquileco, básico. Vou aproveitar, vou beber chopp, que eu gosto de chopp. Vou tentar criar conexões aí, né? De possíveis negócios também, criar conexões. E vamos ver, vamos aproveitar o evento, né? Aproveitar o evento. Essa é uma coisa muito legal, cara. Uma coisa muito legal. Eu gosto muito da ideia que tem por trás desse evento. Então, é isso, cara. É isso. Eu vou ir lá. Eu não sei. Não vou prometer. Não vou prometer, até porque eu não sou muito blogueirinho, tá? Mas eu queria gravar um conteúdo, assim, uns vídeos assim, desse evento. Mas é aquela coisa, né? Tipo, não vai ficar legal e casar com o meu programa, né? O meu programa é um podcast, não vai casar com isso. E talvez eu estava pensando em gravar alguns vídeos e postar no Instagram, talvez. Mas também eu não tenho Instagram do canal. Não tenho Instagram do canal e eu nem divulgo o meu aqui. Mas em algum momento eu vou divulgar o meu Instagram aqui também, em algum momento. Mas eu não vou fazer isso agora. E, sei lá, pode ser que esse podcast dê alguma coisa de verdade e aí eu tenha que divulgar o meu Instagram. Às vezes se precisa disso no mercado, então não sei, mas eu tava querendo. E pensando nisso também, pensando em talvez no futuro isso possa acontecer, eu estava tentando ah, adquirir uma cultura, não uma cultura, mas aquela tentando criar uma naturalidade também com essas merda aí desses stories. É porque, cara, eu não posto muito, eu não posto quase nada. Eu fico literalmente meses sem postar nada. Nem stories. Eu tenho 2 fotos no meu Instagram, cara. Eu não fico literalmente sem postar nada nas minhas redes sociais por muito tempo. E é justamente por quê? Porque a rede social não é tão importante pra mim, cara. Não é tão importante pra mim. E como eu sou um cara anônimo, eu tenho noção de que ninguém quer ver as coisas que eu posto, cara. Tô um pouco se fudendo porque eu poste. Pra mim, você postar você postar diariamente conteúdo, ou sei lá, não mesmo, sei lá, 3 vezes por semana, alguma coisa nas redes sociais, só faz sentido se você quer se tornar famoso, né, um produtor de alguma coisa, ou qualquer coisa assim, ou você tem um negócio que depende do Instagram, né, porque agora, né, o mundo dos negócios também precisa das redes sociais, então você tem um negócio que precisa migrar para as redes sociais e aí você começa a postar coisas ali, ou você é famoso. Porque se você é um Zé Ninguém, que nem eu, um anônimo, completamente desconhecido, você postar coisas... não, as pessoas não querem ver, cara. Seus amigos vão lá, podem dar um like, curtir ali, comentar alguma besteirinha, mas eles não estão interessados no que você está fazendo, cara. Eles não estão interessados em como é a sua vida. É completamente diferente de pessoas famosas. Completamente diferente. Essas pessoas, os seus amigos, vão estar interessados e querem saber sobre a vida delas, querem saber o que elas estão comendo no café da manhã. Eu acho isso bizarro, mas elas querem saber o que eles estão comendo no café da manhã, eles querem saber o que eles fazem no tempo livre, eles querem saber qual é a rotina, eles querem saber tudo isso. Eles querem saber essas coisas, porque eles são famosos. Eles têm uma vida completamente diferente da sua. Eles têm uma vida completamente diferente dos seus amigos. E até por isso os seus amigos não querem ver a sua vida. Eles não querem saber o que você está tomando no café da manhã. Eles não querem saber qual é a sua rotina. Eles não querem saber se você está indo na academia e se o treino está pago do dia. Eles não querem saber disso, cara. Eles não querem saber
uma vida provavelmente que é muito parecida com a deles, entendeu? Eles não querem saber, eles querem saber da vida que eles não têm acesso, a vida que não é a deles, a vida que eles sabem que é completamente diferente. E... Só que eu não consigo ser assim, cara. Eu não consigo me interessar tanto assim pela vida de famosos, não, cara. Eu não me interesso tanto. Não me interesso tanto. Eu me interesso mais pela forma de pensar dele, pela mentalidade da pessoa, pelos trabalhos que ela realiza. E me interesso mais, por exemplo, e depende também da pessoa, né? Se a pessoa, por exemplo, ela é um músico, por exemplo, uma musicista, cara, eu não quero saber, eu não me importa saber qual é a rotina dela, não me importa saber. Realmente, não me importa. Eu sou uma pessoa que não me importa com a rotina das outras pessoas, com o que elas fazem no dia a dia, não me importa. Ah, aquela coisa, né? Não sendo criminoso, eu não quero saber. Aí o que acontece? Ah, se eu tô acompanhando essa pessoa que fala sobre música, que tem uma música, se tem banda, tem músicas e tal, eu vou me interessar por coisas que ela solte em relação a isso, sabe? Se ela chegar e postar um dia na rotina comigo, eu não quero saber, sabe? Não quero, não tô nem um pouco interessado. Agora, se ela chegar e postar como é a rotina num dia de gravação, pô, ela tá seguindo aquele caminho que eu acho interessante. Aquilo ali eu vou querer ver, entendeu? Foto dela da pessoa no estúdio mostrando algo está acontecendo, sabe? Aquela coisa assim. Porra, isso aí eu acho legal. Isso aí eu quero saber. Agora, o que eu como no café da manhã? Pô, eu tô um pouco me fudendo, cara. Você pode comer merda, desde que eu não saiba. Eu não me importa com essa rotina, cara. Agora, que nem outro exemplo. Eu sigo o The Rock, por exemplo. Sigo o The Rock. E eu acho muito da hora, muito legal a rotina que ele mostra às vezes. Às vezes ele mostra uma rotina de treinamento, né? Ele treinando, fazendo academia e tal. Aí eu vejo ali, eu gosto de ver por quê? Porque eu consigo ter algumas ideias, às vezes, de exercícios diferentes que ele está fazendo. De repente eu não estou fazendo. E aí eu vejo como é que ele faz, eu vejo se ele tem uma. Aí para essa pessoa é importante, para essa pessoa, que é um cara que precisa manter o físico dele, que cuida do corpo dele, eu preciso saber o que ele faz. Se eu quero, como eu quero cuidar do meu corpo e eu quero alcançar determinado nível de físico, eu preciso saber a rotina da pessoa que eu vejo que ela tem um físico melhor que o meu, por exemplo, ou seja, o físico que eu quero alcançar, ou seja, qualquer coisa do tipo. Eu preciso ver qual é a rotina dela, porque aí ela vai falar, eu acordo a tal hora, aí eu como tal coisa, e aí eu vou pro trabalho, fico não sei até que horas, e aí depois eu volto, e aí eu faço tal coisa, aí eu vou pra academia, e aí eu faço isso e como aquilo, e blá blá blá. Aí eu preciso saber, mas não porque eu estou interessado na vida dela, mas eu estou interessado no trabalho, no processo que essa pessoa está tendo, no processo que a pessoa está no caminho que a pessoa está trilhando, que fez ela ter esse físico que é o meu objetivo, entendeu? Sei lá, não sei se eu fiz entender, mas é basicamente isso. Então, onde é que eu quero chegar com isso, cara? O que eu tava falando? Como eu cheguei aqui? Então assim, eu não sou uma pessoa, eu não sou uma pessoa que vê muito valor nessas coisas, cara. Pra mim, por exemplo, blogueirinhos que compartilham tudo da vida, não faz sentido pra mim. Não faz sentido. Porque eu sou uma pessoa que eu não quero saber. Eu não quero saber. Entendeu? Eu acho muito mais interessante a pessoa postar, sei lá, um processo que ela está tendo em alguma meta que ela tem,
no trabalho que ela está realizando, do que ela simplesmente postar foto de sei lá, qualquer coisa. Diferente daquilo, tipo, foto de um gato, foto de um momento na vida. Não sei, eu acho muito mais importante. É claro, dependendo, né? Porque às vezes aquele gato pode ser muito importante para a pessoa, foi muito importante na vida dela, todo esse negócio. Claro, pode ser. Mas é que aquela coisa, não necessariamente vai ser importante para mim, entendeu? Então eu acho que, sei lá, eu sou muito estranho. Eu não consigo entender, cara, eu não consigo entender, porque a minha linha de pensamento não é muito clara. O que eu tenho na minha cabeça sobre essa questão não é muito clara, mas ao mesmo tempo ela é clara, sabe? Eu penso que não me importo com isso, não quero saber disso, então, mas ao mesmo tempo eu entendo que é importante em determinado ponto e pode ser importante para aquela pessoa. Então, sei lá. Por exemplo, no meu Instagram tem duas fotos. Tem foto de um evento que eu participei e tem foto de um gato. E o gato nem é meu. Então, tem isso aí. Tem um gato que eu acabei de falar que tipo, eu não acho importante postar isso, mas eu postei, olha só, que hipócrita que eu sou. E um evento. Bom, um evento eu acho importante, eu acho que é legal postar, é interessante. Qualquer tipo de evento, não sendo evento furry, sei lá, qualquer evento você participe ali, você pode postar, porque, porra, é uma coisa interessante. De repente as pessoas vão achar interessante, né? Mas, sei lá, eu postei aquela foto, queria registrar aquele momento que eu trabalhei no evento e uma foto de um gato. Eu não sei por que eu postei aquela foto, sei lá. E, cara, eu tenho isso no meu Instagram. Então eu vou olhar assim, qualquer um amigo meu, ele não tá interessado também em ver a foto do meu gato, e que não era meu, mas a foto de um gato. E também não tá interessado em ver, em saber, sei lá, do evento que eu fiz. Não tá interessado. Não tá. É um evento específico de churrasco. E a maioria das pessoas, elas não sabem que existem eventos de churrasco. Tem gente que... Cara, eu conversei com muita gente. E aí, é claro, base na minha experiência, né? Eu conversei com muita gente não sabe que existem eventos de churrasco. Campeonatos que acontecem quase que semanais. Sabe? Então, é uma coisa que é interessante e é importante pra mim, mas a maioria dos meus amigos não vai achar interessante e não quer saber. E tá tudo bem, não querem saber. Por quê? Porque eu não sou famoso, cara. Eles não querem saber o que acontece na minha vida. Eu não sou famoso. Então, eu tenho uma noção também de que, justamente por eu não postar nada, eu sei que é porque eu não sou muito de postar. Realmente não sou muito de postar, eu prefiro muito mais aproveitar o momento do que ficar tirando fotos e postando. Eu prefiro muito mais aproveitar ele, viver ele. Eu tiro uma ou duas fotos, mas eu nem posto elas também. Eu vivo mais o momento. Então, recuperei o fio. Mas quando eu quero, como eu quero mudar um pouco essa ideia, essa forma como eu vejo essas redes sociais, tipo, eu estou trabalhando com entretenimento também, e então, se em algum momento a coisa começar a virar e eu alcançar públicos maiores e coisas assim, eles vão querer saber mais da minha vida, eles vão querer me seguir e tudo mais. E não necessariamente eu vou virar um cara que vai postar tudo sobre a minha vida, mas eu vou ter que ser um cara mais habituado a postar mais coisas, né? Porque aquela coisa também, se você trabalha com um público, com audiências e coisas assim, você ficar completamente sem postar nada, você está perigando cair no esquecimento. Quem não é visto não é lembrado.
aquela frase. Então, você tem que estar ali também, postar, ó, tô aqui. Não esquece que eu também existo, sabe? Essas coisas assim. Mas aquelas pessoas, elas vão te seguir. Você faz um trabalho na internet, ou se você tem uma profissão, as pessoas podem seguir o seu perfil, tanto pessoal quanto profissional. Mas se você trabalha com a internet em produção de conteúdo, entretenimento, essas coisas, elas vão querer seguir você, porque elas gostaram da sua visão, da sua ideia, elas viraram seus fãs ou qualquer coisa do tipo, ou simplesmente estão te acompanhando porque te acharam legal. Qualquer merda assim. Cara, elas têm mais propensão a querer saber da sua vida e, dependendo do seu ramo de atuação, você tem que aproveitar disso também. Dependendo do seu ramo de atuação. Se você for sei lá, um psicólogo, você precisa aproveitar dessa situação e vender seu peixe também. Você precisa. Entendeu? São coisas. E como eu quero trabalhar com entretenimento no futuro apenas com essas coisas, com isso, e também tem outros negócios que não são de entretenimento, mas eu não estou contando isso no momento, mas como eu quero trabalhar com isso, eu tenho que me habituar mais a postar mais. Não necessariamente me expor completamente, mas a postar mais. Postar vídeo, postar esse tipo de coisa, esse tipo de vídeo que eu tenho na minha cabeça agora, de que eu quero fazer no evento que vai ter agora dia 9. Tenho uma ideia de como eu faria o vídeo, mas eu não sei fazer o vídeo. Essa é a questão. Esse formato vai ser completamente novo para mim. Então, né, eu só quero fazer para tentar me habituar um pouco mais a isso. Porque vai ter coisas que eu vou precisar fazer esse tipo de coisa. Vou ter ações que eu vou ter que precisar fazer esse tipo de coisas. Então, eu estou meio que trabalhando ainda que não trabalhando, sabe? Eu estou treinando desenvolvendo uma área e uma habilidade, mesmo que não pareça que eu estou. Sei lá. Eu não posso falar disso ainda, né, na verdade. Não posso falar exatamente o que eu estou fazendo. Não é o momento, eu não sei quando vai ser o momento, eu espero que seja breve, mas não posso falar isso no momento. E isso vai ser bom e eu tenho noção também de que se as coisas virarem aqui, eu alcançar audiências maiores, se eu não tiver um Instagram, coisas assim, vai ser bem difícil manter essa galera engajada e querendo acompanhar. Então, eu tô nessa transição aí de mudança de cabeça, tá? Sabe? Tô começando a postar mais stories no Instagram, tô começando a postar mais coisa. Não fotos, né? Mas é mais stories justamente para voltar a me habituar a ter essa cabeça mais de rede social, porque eu não tenho nenhuma. Não tenho nenhuma. Se eu pudesse, eu postava um vídeo todo dia no YouTube aqui, cara. Mas o vídeo diário no YouTube e completamente aleatório, avulso, não funciona. Ah, mas aí tem o TikTok. Tá, mas eu não uso TikTok. Até tenho ideia de usar o TikTok, mas não vai ser um TikTok assim. Não vai ser um TikTok padrão que a gente vê, sabe? Eu prefiro usar o TikTok de uma maneira específica, que eu estou pensando, do que eu usar o TikTok pra, sabe, fazer dancinha e esse tipo de coisa. Sei lá. Não sei. Eu tô pensando coisas, confabulando algumas coisas. Então eu tô traçando algumas ideias também. Tem situações e tem ideias que eu tenho que são fora da internet também. Então eu estou dividindo minha atenção entre algumas coisas online e offline. E é difícil. É difícil conciliar tudo. Principalmente quando eu sou uma pessoa só. Então,
não sou literalmente uma pessoa, né? Tem a minha mulher também nesse jogo. Mas dos meus projetos pessoais, não tenho ninguém para dividir as tarefas nos meus projetos pessoais online. Não tem ninguém para dividir. É comigo por enquanto. Comigo. Minha mulher me ajuda em algumas coisas, mas o grosso do trabalho é comigo. Então eu tô dividindo as coisas, dividindo os planos, os melhores caminhos para traçar. E é cansativo, é cansativo. Ai, ai. Dito isto, eu acho que eu vou encerrar por aqui. Acho que eu vou encerrar por aqui. Olha só, eu não sei se eu já falei. Acho que eu falei, mas eu agora estou com um carrinho de Fórmula 1 aqui. Eu estou com um carrinho da máquina, do Max Verstappen. Estou com um carrinho aqui que a minha mulher me deu de presente. Cara, muito bonito. Bonito pra caralho. Eu coloquei ele na caixa de novo porque eu queria que ele ficasse limpo, né? Não sujo, porque, né, pó e essas coisas. E eu tava pensando em fazer alguma coisa assim, tipo, não sei se colocar aquelas molduras nele, fazer aquelas estruturas só pra ele, ou coisas assim. Que eu também tenho 3 máquinas aqui pesadas. Na verdade 2, né? Porque tem uma que tem 2 versões. E eu tenho um Pokémon. Um Pokémon. Na época que eu jogava Pokémon, esse era um Pokémon favorito. Então ele tá aqui. E tem um Gohan lá também. Tem um Gohan, eu tenho um bonequinho do Chrono Trigger, que é o jogo da minha vida. Tá bem ali também, dado pela minha mulher. O Gohan é dado pelo... Todos esses brinquedinhos aqui eu não comprei, tá? Eu não comprei, quem comprou foi a minha mulher pra mim. Aí eu tenho ali uma decoraçãozinha do Chrono Trigger, lá do Cronos. Tem um action figure do Gohan. E essas máquinas pesadas, a Fórmula 1 do Max Verstappen. E uma Faros. É isso aí. Sei lá porque eu tô falando disso. Mas, é porque eu acabei de me lembrar olhando por isso aqui. Eu acho que eu já falei disso. Eu não sei, mas é isso. Eu acho legal isso aqui, cara. É uma coisa, tipo, eu acho legal, mas eu nunca compro. Então, sei lá. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu não sei mais pra onde tá indo esse programa, então é só isso. Obrigado por me assistir. Por me assistir não, né? Obrigado por me ouvir. Não se esquece aí de deixar um like, comenta qualquer coisa. E aí, qual é o seu piloto de Fórmula 1 favorito? O meu é o Senna, obviamente. Mas dos pilotos atuais é o Verstappen. Viciado em ganhar, esse desgraçado. E é isso. Obrigado por me ouvir, comenta aí, deixa o like, comenta qualquer coisa, cara. Faz sentido das coisas que eu disse. Provavelmente esse podcast foi completamente sem sentido, porque as coisas não se conectam, mas sei lá. Se inscreve, tem o Spotify, não se esqueça que tem o Spotify, que também está lá no Spotify. Inclusive, eu acho uma merda, cara. Uma merda como funciona o Spotify, cara. Não, sei lá, cara, parece que não funciona o sistema, o algoritmo deles, parece que não funciona. Tipo, a única forma, parece que de você alcançar uma galera diferente no Spotify, uma galera nova no Spotify, parece que é se a pessoa for lá e procurar. E aí o seu programa, o seu negócio ali, ele é similar ao que ela procurou, aí ele aparece ali em shows similares. Porra, que merda isso daí, cara, que merda. Mas é um algoritmo todo cagado. Como não, é extremamente mais difícil, extremamente complicado de crescer no Spotify assim. Não tem como. Mas é isso aí. Vou ficando por aqui, valeu, falou, e eu fui. E não se esquece de se inscrever. Acho que eu já falei isso. Mas é isso. Fui.